Exatamente. Vamos ver se o Kaique consegue informações sobre o jogo treino de hoje também. E aí a gente fica sabendo pelo menos desse resultado. Porque para mim também não faz nenhum sentido ter fechado para todo mundo, fazer mistério para um jogo treino contra o São Bernardo. Enfim, sobre patrocinador agora, São Paulo quer estender o contrato com a Mondelez, o contrato de naming rights, da venda dos naming rights do Morumbi, até o centenário do clube. É um movimento que a diretoria comandada, presidida por Júlio Casares, está fazendo com todos os patrocinadores, né? A ideia é fazer com a Superbet também, quer dizer, já está encaminhado com a Superbet, ainda não anunciou oficialmente, já fez com a Demicon, agora a ideia é fazer com a Mondelez. O contrato vai até 2026, nesse momento, mas o diretor de marketing do clube, o Eduardo Toni, revelou em entrevista à ESPN que o desejo é estender este vínculo até 2030, que é justamente quando o São Paulo completa o seu centenário. Tem aí uma questão, que o contrato de 3 anos foi fechado primeiro, depois, logo em seguida, foi anunciada a intenção de reformar o Morumbi, fazer aquela reforma, até a parceria com a W Torre, que ainda falta a gente entender melhor como é que está a situação também, e até tinha sido por isso, né, um contrato de 3 anos, porque o Morumbi ficaria inativo, e o contrato de naming rights perderia um pouco seu sentido durante esse período da reforma. Estão reformando agora o córrego, ali nos entornos do Morumbi, e depois a gente iria ver se sairia do papel a reforma do estádio mesmo. Mas agora, pelo que está falando Eduardo Toni, dá a entender que talvez essa reforma do Morumbi não saia do papel tão cedo, né, Caí? É um assunto que está, digamos, travado há um certo tempo, ou um assunto que geralmente a diretoria não se aprofunda quando questionada, porque ainda aparentemente um projeto muito embrionário, né? Aparentemente um projeto que ainda faltam muitas pontas a serem acertadas. E assim, vamos falar a verdade, o torcedor geralmente não sabe a fundo alguns detalhes necessários para que exista uma reforma do Morumbi. Para poder colocar em prática o projeto que todo mundo sabe, da ampliação do estádio, a aproximação das arquibancadas, a retirada da pista de atletismo, no caso, para poder fazer uma espécie do que foi feito no Monumental de Nunes. Cara, precisa de uma mudança estrutural no estádio gigantesca. Precisa rebaixar o gramado, né? Precisa aprofundar um pouco mais o gramado, sendo que embaixo tem a passagem do córrego. Cara, é uma obra muito complexa. Só mesmo conversando com alguém que conhece a fundo a estrutura do Morumbi e conhece os motivos de não ter andado ainda essa reforma, para você ficar a par de toda a situação. Cara, é muito complicado. Precisa fazer muita reforma estrutural. Então, talvez seria uma Sim. obra que deixaria o São Paulo muito mais fora da sua casa do que qualquer outro clube que fez reformas recentemente ou passou por uma construção de uma arena. Cara, assim, seria necessário muito tempo para poder fazer uma reforma estrutural. Enfim, por exemplo, a fachada, que muita gente questiona, né? Ah, a fachada do Morumbi, por que nunca mexem? Por que nunca reformam? Eu não sabia, por exemplo, até começar a cobertura do clube e ter uma conversa com a pessoa lá de dentro, que era tombada a fachada do Morumbi. Então, assim, não pode mexer. É igual a do Pacaembu, que fez toda a reforma, fez toda a mudança, se transformou em arena, quer dizer, ficou uma porcaria. A Pacaembu à parte, a fachada é igual a do Morumbi. Ela é tombada. É uma propriedade que é tombada, que você não pode mexer. É algo que pertence como um ponto histórico da cidade de São Paulo. Então você não pode mexer. Você não pode fazer nenhuma mexida estrutural, né? Igual, por exemplo, quando foram fazer... tem gente que não sabe disso, mas quando foram fazer a arena do Palmeiras, o Allianz Parque, uma arquibancada, ela teve que ficar. E ela tá meio que por baixo, né? Ela tá meio que por baixo. Quando você vai fazer jogo, que você vai nos corredores, quando você circula pelos corredores do estádio, você vê que meio que tem uma arquibancada que ficou lá e construíram algo por cima, porque não podiam mexer nela.
Então tem essas particularidades das obras, né, das reformas que pouca gente sabe, que pouca gente fica por dentro, né? Porque são estruturas que você não pode mexer, que você está proibido de mexer. Então, por isso que são assuntos que são difíceis de avançar, são assuntos que são muito complexos. Existe também a incerteza, não adianta dizer que não, publicamente, só para poder fazer uma boa imagem com a possível parceira, mas existe também uma insegurança por parte da W Torre por conta daquela questão polêmica que envolveu o rival, porque a W Torre ficou muito e muito tempo sem pagar os valores que devia ao Palmeiras, virou uma dívida muito grande, que foi acertada recentemente só, né? Na justiça. E aí eles se acertaram recentemente, mas existe. Tem toda essa questão da insegurança, além de toda essa questão estrutural que eu acabei de falar, né? Exatamente. Ó, o Eduardo Toni falou o seguinte, abre aspas, sonhamos em ter um Morumbis conosco até o centenário. Estamos iniciando as conversas para viabilizar isso. Tanto São Paulo como a Mondelez estão muito satisfeitos. Muitas coisas foram feitas, outras ainda vão ser feitas. Nós ainda não falamos em renovação, ainda não chegou o momento. Estamos falando de um contrato de valores bastante expressivos, que levamos um tempo para negociar. A gente deve começar a fazer isso em breve. No segundo semestre do ano está previsto para que a gente se sente à mesa para discutir a renovação. É muito importante para a indústria do futebol quando uma marca com a expressão da Mondelez entra nesse negócio. Isso atrai outros anunciantes e melhora o nosso produto. Lembrando que o contrato hoje é de 25 milhões de reais anuais, 75 pelos 3 anos acertados até 2023, 2026, e acho que se mantiver esses valores ou até aumentar, é um bom negócio, né, manter até 2030 os naming rights, porque é um dinheiro meio que de graça, né, Kaique? Meio que vem sem muita expectativa. Você faz a cessão do espaço, né, e a empresa paga um valor para você, necessariamente você não precisa fazer muita coisa, né? O que você faz é a cessão, por exemplo, do espaço para a mudança do letreiro, para a mudança do nome. E tem gente, inclusive, que acaba nem acatando o nome, né? Então, é algo mais simbólico do que qualquer outra coisa, né? Então, é vantajoso para o clube financeiramente falando.